Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuando aqui o nosso A República de Platão. Estamos lendo devagar, com calma, tentando organizar melhor o pensamento sobre cada coisa que a gente lê. E óbvio, até essa semana eu discutia com um colega de trabalho, Platão, na República, parece aquele livro intrincado que vai e volta, não é objetivo, não é linear, mas é o jeito como Platão escrevia. Então, Platão está na base da filosofia moderna, da filosofia ocidental, né? Basicamente, e não é à toa. Então, a gente precisa entender o estilo de escrita, que é bem assim, através de Sócrates, os diálogos socráticos que Platão vai contando sobre a sua história. E hoje nós vamos lá, vamos continuando no 411A até o E. Estou na página 104. Devagarzinho a gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo devagarzinho. Vamos lá. E aí você já conhece, eu vou fazendo uma interpelação, vou perguntando aqui e ali, vou explicando, vou tentando organizar melhor esse nosso escrito da maneira mais simples possível. Vamos lá. E dessa harmonia não resulta uma alma moderada e corajosa? Certamente. E da desarmonia resulta uma covarde e grosseira? Mesmo muito. Portanto, se uma pessoa permitir à música que o encante com os seus sons e que lhe derrame na alma, através dos ouvidos, como de um funil, as harmonias doces, moles e lamentosas a que há pouco nos referíamos, e se passar a vida inteira a trautear canções de coração jubiloso, uma pessoa assim, primeiro que de tudo, se tinha alguma irascibilidade, amoleceu como quem amolece o ferro e, de inútil e duro, o torna proveitoso. Porém, se perseverou nessa atitude e não a deixar, mas ficar fascinado, em breve funde e se dissolve até aniquilar o seu espírito e ser arrancado da alma por excisão, como um nervo fazendo dele um amolecido guerreiro. Aqui esse amolecido guerreiro é uma alusão, é um epíteto, então um apelido, né, um nome, um codinome dado a Menelau na Ilíada. Absolutamente. E se desde o início recebeu da natureza uma alma sem coragem, em breve se darão estes fatos. Se, porém, tiver uma que seja impetuosa, enfraquece-a, torna-se o espírito maleável e por qualquer ninharia, pronto a exaltar-se e apaziguar-se de novo. De corajoso que era, tornou-se irritável, colérico e cheio de mau humor. Exatamente. Pois então, visto que nada mais faz, nem convive com a musa, ainda que existisse dentro de sua alma qualquer desejo de aprender, uma vez que não toma o gosto à ciência alguma, nem investigação, nem participa em nenhuma discussão ou em qualquer outra exercitação da música, torna-se débil, surdo e cego em vista de não ser despertado, nem acalentado, nem purificado no acervo de suas sensações. É isso. Aqui ele está tratando da arte, né? A arte aqui é muito da música. Uma pessoa assim torna-se um inimigo da razão e das musas, e já não se serve de palavras para persuadir, leva a cabo todas as suas empresas pela violência e pela rudeza, como um animal selvagem, e vive na ignorância e na inaptidão, sem ritmo nem graciosidade. Seguramente. Para que estas duas faces da alma, a corajosa e a filosófica, ao que parece, eu diria que a divindade concedeu aos homens duas artes, a música e a ginástica, não para a alma e o corpo, a não ser marginalmente, mas para aquelas faces a fim de que se harmonizem uma com a outra, retesando-se ou afrouxando-se até onde lhes convier. 412 AE.
Vamos continuando. Também me parece. Por conseguinte, aquele que melhor misturar a ginástica com a música e as aplicar à alma, na melhor medida que um homem assim, diríamos com toda a razão, que seria o mais consumado músico e harmonista, muito mais do que afina as cordas umas pelas outras. Com toda a razão, Sócrates. Não é de um governante assim, Glauco, que a nossa cidade sempre precisará se queremos salvar a nossa administração. Isto é um misto entre aquele que gosta de arte e aquele que gosta de exercício físico. Precisamente precisará, seguramente, e o mais hábil que possa ser. Quanto aos tipos de ensino e de educação seriam estes? Para que serviria especificar o que diz respeito às suas danças, caçadas com ou sem matilha, competições gímnicas e líricas? É suficientemente claro que estas prescrições devem seguir as outras e já não será difícil encontrá-las. Talvez não seja difícil, disse ele. Suponhamos, concordei eu, e depois disto que temos nós de delimitar? Não será porventura quais dentre eles hão de governar e quais ser governados? Sem dúvida. Não é evidente que os governantes têm de ser os mais velhos e os governados os mais novos? É. E que, dentre esses, serão os melhores? Também. Mas os melhores dentre os lavradores não são os mais aptos para o seu ofício? São. Ora, se eles devem ser os melhores dentre os guardiões, não são os mais aptos para guardar a cidade? São. Portanto, não é necessário para este efeito que possuam inteligência, autoridade e sentimentos patrióticos? São. Portanto, não é necessário para esses efeitos que possuam essa inteligência? Olha que interessante aqui. O Sócrates aqui vai trabalhando a ideia de que a gente tem que tirar os melhores de suas profissões e imaginar que, sendo os melhores das suas profissões, se nós tivéssemos que eleger esses melhores das profissões para um cargo que fosse o essencial a esta profissão, nós apostaríamos neste que é melhor. Um exemplo, rapidamente. Você pega um craque de futebol. Ele é o melhor da arte dele. Se um dia, estou fazendo uma ilação, e no Brasil já teve isso, se um dia nós tivéssemos um Ministério do Esporte ou um Ministério do Futebol, pegaríamos esse que foi gênio nesta arte, traríamos para este ministério a fim de governar? Sim ou não? Aqui vai se indicando sempre com a consideração de que sim. Só que eu digo não. Digo não baseado na experiência, nós já tivemos experiências, eu já vi experiências assim acontecerem. E sabe por que não? Porque uma coisa é a pessoa ser craque na sua arte, mas ele não é craque na arte da política. Mas ele não é craque na arte de bem administrar as diversas situações. Ele sabe, por exemplo, no caso do futebol, o que acontece dentro do futebol, ele sabe se colocar em prática, em marcha, para construir um gol. Mas ele não sabe se colocar em prática, em marcha, no âmbito administrativo para construir aquele esporte, que aquele esporte seja um esporte preponderante na vida das pessoas e que seja melhor e que ele consiga colaborar. Ele colabora dentro do esporte, mas olhando de fora, ele não consegue fazer assim. Digo mais, este craque do esporte seria um bom conselheiro para alguém administrar o esporte, não é? Por aí. Vamos continuando aqui para as nossas reflexões. Certamente que uma pessoa se preocupa acima de tudo com aquilo que porventura amar, né, no caso de ser esportista, por exemplo. Sim. Forçosamente. Com certeza que amará sobretudo aquilo que julga vantajoso a si e aos seus interesses. E que, quando corre bem,
entende que também lhe traz prosperidade, senão será o contrário. É isso, respondeu. Portanto, há de escolher dentre os outros guardiões homens tais que, depois de os examinarmos, nos pareçam durante toda a vida executar com todo o empenho aquilo que, em seu entender, será útil à cidade. E o que não for, não aceite de modo algum fazê-lo. São esses os que convêm. Parece-me, por conseguinte, que é preciso observá-los em todas as idades, a ver se mantêm firmes nessa doutrina e se, levados pela impostura ou pela violência, não se esquecem e abandonam a opinião de que devem fazer o que há de melhor para a cidade. Que abandono é este de que falas? Já te digo, em meu entender, uma opinião sai do espírito voluntário ou involuntariamente. Voluntariamente, a que é falsa, quando a pessoa se desiludiu. Involuntariamente, quando toda a que for verdadeira. Então é isso. Próximo capítulo nós vamos começar no 413A e estamos na página 107 do nosso livrinho A República de Platão. Show? Achei interessante a leitura de agora. Sempre nossas reflexões, lembrando que neste trecho nós estamos tentando encontrar o que seria melhor numa república para nós colocarmos como os nossos governantes. Já falamos sobre o que nós deveríamos ensinar para os nossos governantes, agora estamos buscando o que o governante tem que ter, né? Dentro daquela dicotomia, exercício físico e arte. O que ele tem que ter para ser um bom governante segundo os nossos olhos, olhares platônicos, socráticos. Show? É isto, muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.